Um livro que Fernando Lima, que foi um assessor de Cavaco Silva ao longo de 2 décadas, que o acompanhou enquanto Primeiro-Ministro e depois até ao caso das escutas enquanto Presidente da República, escreve um livro, Mónica, e por aquilo que conhecemos da obra, qual é o objetivo deste documento? Hoje, os jornais, vários jornais foram publicando trechos relevantes do livro que nos dão, pelo menos, a perceber que há 2 grandes alvos deste livro. Um deles, José Sócrates, de facto, são-lhe tecidas as mais tenebrosas considerações, quando diz que montou um esquema de vigilância inimaginável, repetindo até as palavras de António Barreto, de que José Sócrates teria a fixação de controlar tudo o que vivia. Portanto, esta ideia de que o sistema de vigilância era de tal maneira que, de facto, estendeu os seus tentáculos a Belém, e a prova que é usada é o facto de o governo de José Sócrates ter conhecimento sobre uma série de atividades dos assessores do próprio Presidente da República, o que revela que haveria ali uma vigilância acima daquela que poderia ser aceitável num Estado de Direito. E o outro alvo é, curiosamente, Cavaco Silva. A forma detalhada e particularmente mordaz com que trata os últimos anos de Cavaco Silva, calculo que sejam os últimos anos em que Fernando Lima já não era assessor, calculo que tenha havido, mas que ainda era assalariado da Presidência da República. São anos que são descritos como anos de enfraquecimento, anos em que Cavaco Silva terá perdido a imagem de líder forte que construiu nas suas passagens pela presidência do governo, por primeiro-ministro. E acho que, não tenho a certeza que vai ser um livro, que vai ser um best-seller, porque promete revelações sobre vários casos. Eu não tenciono comprá-lo nem lê-lo. Creio que o que fui lendo hoje me dá um tom geral sobre o que lá está. Mas fiquei... Dou-lhe um exemplo. Qual é o interesse jornalístico de Fernando Lima contar que um dia está com a mulher e no fim de um almoço, há um jornal que conta isto, e que no fim de um almoço do Dia de Portugal o Presidente e a sua esposa terão passado por ele, pelo casal, e não o terão cumprimentado porque José Sócrates estava perto. Não reconheço grande interesse informativo nesta matéria porque Fernando Lima com certeza que quer contar a sua verdade e com certeza que muitas das informações que estão no livro são verdade, não é? Não serão a verdade de Fernando Lima, serão a verdade, ponto final, sem adjetivos. Mas causou-me alguma estranheza, algum tom deste livro, a ideia da paranoia do segredo, a ideia de um presidente acossado e temeroso do que seriam as informações que o primeiro-ministro tinha sobre ele e sobre o seu mandato. Não estava à espera de um relato destes de alguém que foi claramente amigo do Presidente da República, além de ter sido um assessor com uma pasta tão importante como a da comunicação. Ajuda a construir uma imagem, não é? E portanto, a minha estranheza, não tendo lido o livro, tendo lido apenas os grandes relatos que se saíram hoje. Pois, eu também não li o livro. O livro será lançado só amanhã, creio. Pois, isto é uma excelente operação de marketing, mas que é compreensível no mundo em que estamos. Quanto a isso, não faço nenhuma crítica. O que me parece estranho é que, de facto, Fernando Lima tenha desenvolvido a tese de que após ele foi o dilúvio. Isto é, enquanto ele controlava a imagem pública de Cavaco Silva, tudo corria bem. Quando ele deixou de controlar, Cavaco Silva proferiu aquelas declarações que conhecemos sobre a sua pensão e foi perdendo vertiginosamente popularidade. É como se Fernando Lima apresentasse Cavaco Silva como a sua criatura. Ele é o demiurgo que construiu Cavaco Silva e quando esse demiurgo deixa de poder moldar o presidente, tudo se sobra. Dito isto, há aqui um aspecto importante que tem a ver com a célebre questão das escutas em Belém. É falso. É uma questão que nós hoje sabemos que é realmente falso. Quer dizer, houve investigação da Polícia Judiciária, houve, como é sabido também, muito escrutínio sobre isso, e Cavaco Silva, que segundo, e esse é que é o aspecto interessante, segundo Fernando Lima, a ordem para difundir essa informação nos mídias partiu de Cavaco Silva. Isto é, foi o Presidente que quis que isto soubesse.
uma coisa absolutamente louca, uma história louca de escutas telefónicas em Belém sobre assuntos de lana caprina. Aliás, ele chega também a insinuar que havia um ministro adjunto que se infiltrava nas comitivas e tudo aquilo tem um ar também de policial terceira categoria, nomeadamente quando ele conta também uma história, isto nos excertos do jornal. Encontrou-se num jardim com um amigo que era general e houve alguém que lhe tirou fotografias e vem um velhinho, um mendigo, dizendo que está a ser fotografado. Tudo isto é demasiado mau, creio eu. Mostra uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas mostra uma personalidade magoada, uma personalidade que não teve a hombridade de tirar as consequências dessa mágoa. Quer dizer, se tudo aquilo de facto se passou assim, a Mónica tem razão. Ele devia ter-se demitido de assessor. Mas não, ficou tranquilamente no sótão para o qual foi remetido até ao final do mandato, esperando agora o momento certo em termos de marketing para sujar a louça toda. Não lhe parece que possa ser uma obra pelas informações que contém, que possa vir a ter algum tipo de impacto na vida? Eu acho que é sempre interessante, apesar de tudo, que isto surja para nós conhecermos, ainda que fazendo todos os filtros e todas as interpretações e tendo muito cuidado para saber quem diz o quê, de quem é que parte aquilo, é sempre interessante para se conhecer um certo modo de estar na política, certos bastidores. Eu acho que tem algum interesse sociológico, político, histórico, mas é evidente que será uma obra menor de rodapé e que tem a ver certamente também, volto a dizer, com as mágoas do personagem e diz muito do próprio personagem, creio eu. Alguém dizia hoje nas redes que agora falta só o próximo livro de memórias do professor Cavaco Silva para sabermos se coincide com a memória deste livro. Certamente ele estará a escrevê-lo com todo o requinte, perdoe-se uma expressão de malvadez que se lhe conhece. Malvadez não é num sentido literal, no sentido em que Cavaco Silva tem uma certa perfídia política e não vai perder essa oportunidade, certamente, para, enfim, dar a sua versão e desmentir, com certeza, Fernando Lima, que teve essa ideia, a meu ver, sórdida e muito recambulesca de que havia escutas no Palácio de Belém. Os detalhes de que o Presidente da República recebia informações de magistrados, nada disto, na vossa opinião, deve deixar rastro e ser aprofundado? Sim, esse aspecto dos bastidores é um aspecto importante. Mostra como as notícias passam para as televisões e os jornais, como são cozinhadas. Mostra também como é muito fácil, dentro de qualquer instituição, neste caso a Presidência da República, soltar informação na altura certa, mostra de facto como é que há manipulação da opinião pública. Neste triângulo, que é o triângulo entre os mídia, os políticos e, no caso concreto também, magistrados, não estão incólumes nesse aspecto. É um retrato, sim, dos tempos que correm, é um retrato dessa porosidade que existe entre as esferas do poder. Eu quando se começou a anunciar que Fernando Lima iria escrever este livro, eu não o conheço, mas tenho que confessar, conheço muitas pessoas que o conhecem e que trabalharam com ele e que me diziam coisas ótimas sobre a sua capacidade de ler os contextos, de preparar as reações do Presidente da República. Portanto, eu estava à espera que este livro fosse até com os tais requintes, mas aquelas pequenas histórias que nós sabemos que vivem nos grandes palácios, aquelas pequenas histórias de poder, não é? Quando todos nós sabemos que o verdadeiro poder muitas vezes está nos bastidores e não nas mesas das negociações. Claro. E eu confesso-lhe que sou particularmente adepta desse tipo de narrativas, das negociações. E a minha surpresa, e é isso que foi quando percebi que o próprio Presidente da República era um alvo declaradíssimo deste livro. A Mónica estava à espera de um documento, de um spin doctor. De um spin doctor, ou pelo menos alguém que nos levasse numa visita àqueles que eram os meandros do palácio, até talvez... Quando há relatos deste estilo, muitas vezes acontece que a figura principal é desvalorizada, porque nós percebemos que o verdadeiro poder está nos bastidores, que as negociações são feitas, estão muitas vezes preparadas antes de chegar à mesa, e portanto isso acontece. Até mais do que endeusar o protagonista, acabamos por o desvalorizar. Mas aqui, claramente,
um ataque, uma tentativa deliberada de enfraquecer Sim. a pessoa. Um livro escrito com maus fígados. Há um outro pormenor, parece-me ser um outro ódio de estimação, pelo que li nos excertos, que é o genro de Cavaco Silva, Luís Montes. Também. A certa altura, Fernando Lima diz uma coisa espantosa, é que não percebe como é que Cavaco Silva foi atacado pelas benesses que teve no BPN, nomeadamente com as ações compradas a preço de saldo e que depois foram muito valorizadas, sendo que o genro também teve e não foi atacado, porque supostamente estaria sob a proteção de Sócrates, na medida em que estaria a fazer uma ascensão política através de Sócrates. Tudo isto é muito mesquinho, eu acho. Pode ser verdade, mas nem sequer é um argumento que desculpe Cavaco Silva. Enfim, se ambos beneficiaram do BPN, é muito mau, é péssimo. Mas esta questão de atacar, este ataquezinho de filigrana, o próprio genro, mostra maus fígados. Pode ser que o livro, não sei, só mesmo provando o pudim, não é? Só lendo, pode ser que tenha algum interesse do ponto de vista sociológico e da própria ciência política, mas, sinceramente, eu acho que é mais o enredo policial de terceira categoria. Vamos ver. João Teixeira Lopes, Mónica Ferro, muito obrigada aos dois. Muito boa noite.